Ora, sejam todos muito bem-vindos às Maldivas. Recém cheguei, vai fazer amanhã uma semana. Marahaba, que é welcome, bem-vindos em Maldivo. Como é que eu vim aqui parar? Ou porquê as Maldivas? Antes de mais, eu vim aqui parar relacionado com a astrocartografia. Então, não sei se tem algum conhecimento mínimo do que é a astrocartografia, ou seja, quando nós nascemos os planetas estão colocados numa determinada casa astrológica, que nos talvez define a nossa personalidade, como é que nós reagimos em certos assuntos. Eu não sou nenhuma expert no assunto, só mais ou menos tentar explicar. E então eu fiz a astrocartografia porque, de acordo com, por exemplo, eu nasci em Portugal, em Setúbal, e os planetas estavam num sítio. Se nós formos para outra área do mundo, esses planetas vão estar em outras casas, e aí é que vem o tema em que, às vezes, por exemplo, sentimos-nos muito bem no Porto, sentimos-nos muito bem em Berlim, sentimos mais ou menos em Madrid, não nos sentimos tão conectados em Madrid, por exemplo, e por aí fora. Então, eu, como Globetrotter, que sou de conhecer o mundo, quis saber quais eram os planetas, os países, desculpem, quais eram os países onde eu me ia sentir melhor. Onde é que poderia ter, por exemplo, o Sol, sendo um planeta, e poderia então influenciar o meu dia-a-dia, as energias, e onde é que eu então me iria sentir? Onde eu me iria então sentir bem? Então eu fiz isso, e a resposta, segundo o meu mapa, no dia em que eu nasci, deu-me 4 países. São eles: Dubai, Maldivas, Índia e Austrália. Então, esta viagem que eu estou a fazer, muito intimista, muito focada na minha aprendizagem pessoal, vai ter o foco nestes 4 países. Então, esse foi o motivo da qual eu vim parar às Maldivas. Agora, vamos à segunda questão. Então, se as Maldivas faz parte de um dos 4 países na qual tem todas as características para eu me sentir bem e desenvolver a nível pessoal, porque é que eu não só vim para um hostel? Porque o meu tipo de viagem não seria nunca abordar um resort, mas eu tive a tentar pesquisar sobre hostels em Malé e vim para cá. Para haver uma transformação pessoal ou um conhecimento, ou tentar ir de encontro àquilo que eu estava à procura, não podia estar cá uma semana, 2 semanas, porque isso nesse curto período de tempo, nós não nos desenvolvemos. Eu tinha que ficar mais tempo. E foi aí então que resolvi colocar em grupos de Facebook de expat, pessoas que são imigrantes aqui nas Maldivas, que estava à procura de trabalho nas Maldivas ou de um voluntariado. Acho que a minha primeira abordagem foi: eu queria fazer um voluntariado, como normalmente costumo fazer Worldpacker ou Workaway aqui nas Maldivas. E foi então que me responderam que havia um resort que estava à procura das minhas skills e principalmente Portuguese speaker. Agora, tudo parece fácil quando eu me candidato a uma vaga, faço a entrevista, mas as coisas são simples para mim porque eu tenho conhecimento. Eu tive 2 anos em cruzeiros, eu estive a trabalhar em hotéis, a viver e a trabalhar em hotéis, ou seja, quando nós nos candidatamos a este tipo de trabalhos, as pessoas avaliam se é a primeira vez que elas estão fora do país, se elas normalmente estão em ambiente internacional, se elas sabem falar inglês, se elas têm skills para virem atender hóspedes que querem ter um atendimento de 5 estrelas mínimo para 6 estrelas, ou um serviço em que eles não encontram em nenhuma parte do mundo, porque vocês relacionam as Maldivas, ou deveriam relacionar as Maldivas como um destino
com um excelente atendimento e com uma ótima expectativa. Então, vamos à primeira pergunta que me colocaram lá na caixinha do Instagram, e que é do João, que diz: qual é o tipo de trabalho, a empresa é portuguesa, como é a situação dos vistos? Então, estas empresas não são portuguesas, são resorts que podem ter qualquer nacionalidade. Os resorts podem ser pessoas que investiram o dinheiro para construir um resort e, portanto, são internacionais. Aqui eu só vou falar português com os hóspedes, não existe mais ninguém que fale português neste resort, por exemplo. Portanto, não é nada relacionado com Portugal. Aqui, respondendo também a uma pergunta extra, não existe qualquer tipo de descontos, é como nos cruzeiros. Nós estamos isentos de pagar taxas, não pagamos taxas para nenhum governo. Como é a situação dos vistos? Então, uma vez que fui contratada por este resort, o resort envia-me por e-mail uma carta para entrar no país, ou seja, quando eu fiz a imigração em Malé, eu mostrei a carta como vinha trabalhar para este resort, mas quem trata disso tudo é então o resort com o governo maldivo. Então, vamos à segunda pergunta, da Patti. A Patti pergunta: em que estás a trabalhar, como são as pessoas, algo que não possas fazer / comer e como te deslocas. Então, sim, em que estou a trabalhar? Então, eu vou ser Villa Host. Uma vila, depois eu vou-vos mostrar, uma vila é como se fosse uma cabana, e eu então vou ser a host dessa vila. Isto faz parte do departamento da recepção, mas eu não vou ser recepcionista, isso é um recepcionista. Eu sou uma villa host, que é tudo o que o meu cliente queira fazer de restaurantes, atividades, massagens, yoga class, todas as atividades que ele queira fazer no resort. E se não quiser estar incomodado em marcar ou ver se há disponibilidade, ele contacta-me pelo WhatsApp e eu então coordeno para ele. Por exemplo, ele quer ir ao este restaurante que está aqui, é tailandês, mas vamos imaginar que ele amanhã quer ir a este restaurante de jantar às 8 da noite. E ele manda uma mensagem no WhatsApp e diz: Margarida, existe disponibilidade no restaurante tailandês amanhã? E eu digo sim ou não. E simplesmente é esse o meu trabalho, ou seja, eu coordeno, eu faço o check-in e sou responsável por ele durante toda a estadia dele aqui no resort e até ao check-out. Esse é o meu trabalho. Depois, a segunda questão: algo que não possas fazer ou comer. Pronto, muitas coisas. Neste caso, depois também podemos fazer um vídeo mais para vos mostrar como é que são as regras aqui nas Maldivas, porque são de facto muito diferentes daquilo que estamos habituados. Algo que não posso fazer: neste momento estou com um vestido longo. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é considerado em países muçulmanos o sábado, portanto eles passam o dia todo a rezar e então a maior parte dos homens está de... ok, já sei quem é. E a maior parte dos homens hoje está de folga. Então, nestes países é um bocadinho desaconselhável tops de alças que evidenciam muito o peito, ou calções muito curtos. Pronto, é um pouco de evitar. Neste momento a ilha aqui onde eu estou está a acabar de ser reconstruída para a nova época que vai começar agora em dezembro e já por si existem sempre muito mais homens do que mulheres a trabalhar nos resorts nas Maldivas e faz parte também da religião do país e da cultura do país, vestir roupas largas e não tão curtas, portanto é isso. Comer, a comida aqui, existe um pouco de comida de todo o mundo, eu também já estou habituada a essa parte da comida porque nos cruzeiros existia comida internacional, mas muito à base de Maldivian daqui e indiana, é maioritariamente a comida. Como desloco, ou seja, o resort é dividido, vamos dizer, por algo de 5 ilhas, 5 mini ilhas numa lagoa,
e nós deslocamos em lancha os trabalhadores e os clientes neste caso. Estou relativamente perto de Malé, ou seja, sempre que querer ir a Malé também temos um barco ao nosso dispor que vai 3 vezes por dia, creio que a Malé. E as outras ilhas que também estão aqui por perto também existe possibilidade de ir de barco. Não tenho que apanhar o hidroavião porque isso são para ilhas mais longe. Eu estou relativamente perto de uma ilha de Malé, portanto é fácil. Ok, então vamos à terceira pergunta da Tânia. Como está a temperatura por aí? Qual é o melhor sítio para trocar moeda? Então, a temperatura por aqui agora vai começar a melhor época, vai ser de novembro a maio, é a melhor época das Maldivas, em que chove menos, em que está mais calor, a temperatura é melhor, não há tantas monções de chuva. Essa altura das monções de chuva é de facto no vosso verão aí em Portugal. Portanto, vocês normalmente costumam vir às Maldivas mais no verão, que é quando têm férias, é quando apanham as Maldivas com pior temperatura. Portanto, se conseguirem, façam só uma semana de férias no verão, em Portugal ou por aí, e depois guardem as férias para no inverno. E no inverno saem de Portugal e podem vir então às Maldivas com melhor temperatura. Este é o meu conselho. Outra questão, como trocar moeda? Então, eu recomendo o aeroporto de Malé. Hoje em dia vocês podem arranjar dólares. Acho que eles aceitam aqui dólares como aceitam a moeda deles. Eu recomendo trazerem já alguns dólares. Se não tiverem dólares, tentem fazer cartão internacional, um género de Revolut, que é uma coisa grátis. Existem tantos desses cartões em que vocês depositam um montante lá, não tem nenhum custo, o cartão é gratuito, ou no máximo custa 10 euros. Vocês passam da vossa conta dinheiro para o Revolut e chegam aqui e levantam, não tem nenhum custo e vocês já têm então aqui se vocês levantarem dinheiro vai ser na moeda deles, se vocês já trouxerem alguns dólares melhor, porque assim usam os dólares. Quando vamos a pagar com os dólares eles fazem a conversão. A outra questão é da Bruna, como arranjar trabalho nas Maldivas. Então eu aconselho que vejam trabalhos abroad, nos grupos de expat no Facebook, resorts nas Maldivas, o que é que eles estão à procura, se vocês têm alguma skills para preencher a vaga. Então, outra pergunta é da Sofia, se vou dar aulas de inglês. Ou seja, não vou dar aulas de inglês, mas as aulas de inglês, elas podem ser dadas a qualquer altura, ou seja, eu tenho um computador, eu posso estar aqui no resort, por exemplo, hoje tive dia livre, tive folga, posso simplesmente estar a dar aulas. Tenho alunos que me pedem para voltar a dar aulas, um beijinho para eles. Então, a Joana pergunta quando será a época de ano com mais sol. Então já respondi, vai começar agora em novembro e vai até maio, é a época melhor para virem às Maldivas. Depois, a Marta pergunta, é verdade que fora dos resorts é tudo muito pobre e com lixo? Então, a minha única experiência, uma vez que vai fazer amanhã ainda uma semana que estou aqui, eu quando saí no aeroporto de Malé, eu estava, é aquela tal história que eu já estou farta de dizer, não se deixem influenciar por aquilo que as outras pessoas dizem, porque muitas vezes, a má experiência das outras pessoas passam para vocês e depois de facto não é nada daquilo que a realidade. Eu saí assim muito apreensiva no aeroporto, embora tivesse lá uma pessoa à minha espera para me trazer para o resort, e o que é facto é que no aeroporto Malé existe uma sala aberta com muitas cadeiras, como um aeroporto, em que as pessoas estão ali à espera, ou seja, todos os resorts juntam ali um grupo de pessoas e estão à espera que tenham todos os clientes para depois agarrar neles, colocar em carrinhas e levá-los então de barco ou de hidroavião para o resort. Eu estava aí e existia milhares de pessoas com placas. Eles seguravam placas com o nome do resort e mostravam às pessoas, como se fosse uma menina a passar com uma placa com uma informação, que era o nome do resort. Ninguém falava, eles eram milhares, estavam todos calados, eles só mostravam a placa. Tudo organizado, ar-condicionado, eles todos com good looking, ou seja, todos arranjados.
Não tem nada a ver, mil vezes o Panamá, mil vezes a Colômbia, não denegrindo, mas muito mais assustador esses países, com muito mais lixo do que de facto aqui as Maldivas. É assim, eu já vi documentários, ainda não vi aqui só vi ainda uma ou duas peças de lixo aqui no nosso resort, na nossa lagoa. Existe de facto lixo que vem parar aqui porque vem das correntes e pode vir de outros países. Não significa que as pessoas aqui coloquem as coisas na água, o que significa é que vem na maré e vem desaguar nas Maldivas. E pode haver de facto lixo, que é por isso é que existem também muitos vídeos aqui no YouTube sobre isso. Mas de facto não tem mais lixo que os outros países que eu já mencionei. Aqui uma pergunta deste vídeo: qual é a temperatura média da água do mar? E quais os pratos típicos das Maldivas? Então, temperatura média da água. Eu não tenho um termómetro, Marta, desculpa, mas olha, eu já vivi no Pacífico, já vivi no Mediterrâneo, já vivi no Atlântico, é o nosso, e este é o Índico. Tenho-te a dizer, e eu sou uma pessoa muito friorenta, tenho-te a dizer que esta água é quente. É ótima, estamos no fim de outubro e a água é quente. Portanto, é ótimo, não precisas estar apreensiva nesse aspecto. Agora, os pratos típicos das Maldivas. Então, os pratos típicos das Maldivas são relacionados com postas de atum, que eles chamam submarine, ou seja, eles apanham o atum e as postas do peixe eles usam bastante para fazer, comem, como nós comemos o bife de atum. Fazem também smoked tuna, bife de atum, também é bom. Depois têm arroz com especiarias, por exemplo, hoje comi arroz com coco ralado, o coco daqui, das palmeiras, e arroz branco com coco, e estava picante. Também fazem um arroz tipo indiano com paus de canela, passas, cajus, também picante. Então é muito parecido com a Índia. Eles têm aqui o dal também, que é indiano e local. Depois o que é que tem mais? Tem uma bolacha crocante, vou pôr aqui a foto, que a mim eu pensava que era indiano, mas também é um pão daqui. E é tudo por agora, espero que tenham gostado deste vídeo. Um beijinho diretamente das Maldivas, com 5 horas de diferença de Portugal. Fiquem bem.